Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Robério Oliveira, advogado, pós-graduado em Direito Fiscal pela PUC Rio de Janeiro e advogado atuante na área do direito eleitoral desde 1992. Faz tempo, né, doutor Robério? Tempo. E é um prazer tê-lo aqui novamente para falar sobre assuntos do direito eleitoral, que o senhor já esteve aqui. Eu estava olhando aqui nas minhas anotações na última eleição, há 2 anos atrás. E é um prazer tê-lo aqui novamente para falar das mudanças que houve na legislação, né? E saber como é que as coisas vão ocorrer agora em 2024 com as alterações legislativas que nós tivemos aí nesse período. Raul, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar aqui com você, para a gente poder conversar, poder trocar sobre um tema tão vivo, né, para nós, né, que é as eleições, né? O direito eleitoral, ele acho que é um dos que mais altera em razão da necessidade social, né, do próprio público. Dinâmico, É dinâmico, né? Bem dinâmico. Mas, doutor Robério, o que mudou para as eleições de 2024? Raul, nós, em 1997, tivemos a edição da Lei 9.407, que é a lei das eleições. Houve um anúncio, né, do Congresso que teríamos uma lei eleitoral perene, né? Mas essa lei eleitoral, a cada 2 anos, sofre uma mini-reforma. Sim. Não é? E assim tem sido, né? Com avanços, muitas novidades boas. Agora, para as eleições de 2024, nós vamos repetir excepcionalmente, não é uma prática do legislador brasileiro, de 97 para cá, nós vamos repetir a mesma legislação das eleições 2022, não é? Então, nós teremos, salvo engano, significativa. Nós temos uma mudança que é na distribuição das sobras. Foi um caso que teve início no Amapá, onde no Amapá e em mais 3 estados da federação. O que foi que ocorreu no Amapá, que foi as primeiras reclamações que ingressaram no TRE do Amapá? As sobras das sobras, elas apresentavam uma regra que, pela primeira vez, foi experimentada na legislação. Então, depois dos partidos que cumpriam o coeficiente eleitoral, e quem cumpre tem direito a uma vaga. Uma vaga, uma cadeira, né? Roda e fica girando até todos os partidos que completaram preenchem com o primeiro mais votado. A segunda regra congressual foi uma regra batizada de 80-20, ou seja, o partido tinha que atingir 80% do coeficiente eleitoral e o seu candidato teria que ter atingido, no mínimo, 20%. Essa foi a segunda rodada. Já na terceira rodada, e aí o problema, a terceira rodada, ela também exigia que os partidos tivessem 80% e os candidatos 20%. No caso das sobras. Das sobras. A terceira rodada, Tá. Que é a rodada que verdadeiramente mais preenche vagas, não é? Aí as primeiras reclamações vieram do Amapá e chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Por que ficou vaga sem preencher? Não, porque no Amapá, olha o que aconteceu. No Amapá são 8 cadeiras. Sim, não federais, né? 4 eleitos tiveram menos da metade da votação dos 4 que ficaram fora e que teriam direito se não houvesse essa regra dos 20%. Que o Supremo Tribunal Federal entendeu por 6-5, que era uma regra inconstitucional, porque feria o princípio da proporcionalidade e da igualdade no preenchimento de vagas, igualdade de oportunidades, não é? Então, essa regra da
das sobras, que é assim que ela é batizada, Sim. né? É a sobra das sobras, ela não existe mais para as eleições de 2024. Então, permanecerá o do coeficiente, que é histórico, 80-20, preenchido, aí serão todos aqueles candidatos que tiverem, como sempre foi, as maiores médias. Tá, então aquele candidato que, embora não tenha atingido 20%, ele pode entrar na sobra das sobras. Sobra das sobras que, se esta regra tivesse valido, por exemplo, para o Estado do Amapá, o desenho mudaria da bancada federal do Amapá, mudaria 50%. Seriam Sim. 4 outros, não é? Apesar do Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade da regra das eleições de 2022, ele entendeu por aplicar A partir de agora. a partir das eleições de 2024. Não é? Para não causar alteração para significativa. não causar na alteração. bancada. Essa foi a tese vencedora, também por 6-5. Foi 6-5 pela inconstitucionalidade e 6-5 para não retroagir para as eleições de 2022. E nós ficamos, por exemplo, no Amapá, com uma bancada de 4 deputados federais que nós podemos dizer, aspas, que foram eleitos de forma inconstitucional. Né? Na verdade, ganharam, mas não levaram aqueles que recorreram. 4 ganharam. Só fez mas não regra para a levaram. eleição seguinte. Pronto. Enfim, pavimentar um caminho para o retorno da normalidade. Uma outra questão que é muito comentada, né, e que agora é o momento que isso está acontecendo, é a pré-campanha, né, que traz a figura do pré-candidato. Então, fala para a gente, doutor, como é que isso funciona? O que é um pré-candidato? Essa experiência é a 4ª eleição que nós temos a figura do pré-candidato, porque no ano da eleição, antes da figura do pré-candidato, aquele que pretendia concorrer a um cargo público, por exemplo, a vereador, eleições municipais, a prefeito, ele tinha que fingir que não era candidato. O semestre todo. Sim. E aparecia de surpresa, na convenção para levantar o dedo e dizer que quer, não é, falar dos seus sonhos e projetos. Não é? Quer dizer, isso tira da sociedade, tira do cidadão, tira de todos nós a possibilidade de nós conhecermos o que alguém está pensando para a cidade de Belém. Não é? Mundo afora, e eu tenho... Embora não seja ainda candidato oficialmente. Embora não seja candidato oficialmente, mas agora ele tem a oportunidade de falar dos seus sonhos e projetos para a sua comunidade, o que ele quer para o bairro, o que quer para o seu estado, o que quer para o seu país, enfim. Agora há essa oportunidade, a partir do 1º dia do ano. Coisa que antes não havia. Até que, na convenção partidária, o partido dele diga se é ele ou se é o outro. Exato. Mas, Entendi. enquanto isto, o candidato, a candidata podem seguir se comunicando com o cidadão eleitor para falar o que quer, o que pensa e se expor. E assim, Raul, em todas as democracias europeias, o candidato pode falar desde sempre. Acabou a eleição hoje, amanhã ele já pode dizer, olha, sou candidato e seguir se comunicando com a sociedade. Aquele período de campanha eleitoral que nós temos no Brasil. Né? Por exemplo, a eleição americana, por exemplo, dos Estados Unidos, ela começa 1 ano e meio antes com as primárias. Aliás, antes das primárias, você já começa a se anunciar. O Donald Trump, quando perdeu, ele já se anunciou candidato nesta eleição e como ele seguiu falando o que queria, o que não queria, falando do seu governo, bem de um, mal de outro, assim é a democracia. Tá. Só para o telespectador entender. Então, a partir do 1º dia do ano eleitoral, aquelas pessoas que querem ser candidatos a vereador ou a prefeito, dentro de um determinado partido, elas já podem se anunciar como candidato a candidato e aguardar a data em que o partido vai eleger aqueles que serão os candidatos oficiais, tá? Até aí tudo bem. Mas quando ocorre
a convenção partidária? Tem uma data, um período para que todos façam? Existe fixado na lei um período, um momento, um dia para que isso aconteça? Sim, sim. Isso foi outra mudança que ocorreu nas últimas eleições, foi a data das convenções, né? Historicamente, no nosso país, as convenções eram entre 10 e 30 de junho, né? E as eleições, Jaú, tu sabes disso, eram 15 de novembro, né? Sim, é. Data histórica, data da Sim. República. Era uma campanha longa, né? Iniciada no dia 5 de julho e seguia até 15 de novembro, né? Era uma caminhada longa, né? Aí veio o legislador e trouxe as eleições para o dia 3 de outubro, ainda permaneceu entre 10 e 30, e depois o legislador encurtou mais o período de campanha, que hoje verdadeiramente nós temos 45 dias de campanha. As convenções ficaram para o final do mês de julho, não é? E o início oficial da campanha eleitoral se dá no dia 15 de agosto. Então, várias pessoas podem se anunciar pretensos candidatos, vamos dizer, à Prefeitura de Belém, até por um mesmo partido, Exato. enquanto não se realiza a convenção do partido e se define quem é o candidato. Exatamente, que a convenção é que homologa o que o partido decidiu, o que os seus filiados decidiram sobre uma candidatura ou outra, escolhe a chapa, no nosso caso agora, eleição municipal de vereador e de candidatura de prefeito, e com os outros partidos que vão se coligar para o cargo majoritário, né? Perfeito. Então, o que é que o pré-candidato pode fazer até que o partido consolide ou não a candidatura dele a algum cargo? O que é permitido ele fazer? Ou o que não é permitido? O pré-candidato, ele está autorizado, lhe é permitido se comunicar com o cidadão eleitor. Pode falar dos seus sonhos e projetos para a comunidade, para a sua cidade, para o seu bairro, enfim, dizer o que pensa, dizer para que veio. Na verdade, a proibição é uma, não pode pedir votos. Você verdadeiramente pode falar o que quer. Menos vote em mim. Menos o clássico, ao fim, vote em mim. Ele pode chegar em um determinado bairro, ele pode alugar um salão para poder fazer uma reunião com as pessoas, ele pode botar um tamborete na esquina da rua e se comunicar com grupos sociais, com grupo de pessoas, enfim. Essa comunicação, essa troca é livre através também das suas redes sociais. Aliás, um canal fantástico de comunicação. Isso aí seria a minha próxima pergunta. Se ele pode usar a rede social para dizer: eu sou candidato a candidato. Exatamente. E meus planos são esses. Pronto. E esse é o meio que, não é, a modernidade, não é, a evolução, o que nós falávamos há pouco, não é? O mundo mudou, não é? Então, hoje, talvez você gastar tempo, não é, com a qualidade da sua comunicação nas redes sociais, você atinge um público bem maior o dia todo, as 24 horas do dia, do que tu programares uma reunião para só se comunicar com um grupo de 200 pessoas, não é? Agora vem uma questão, né, doutor Robério? Esses anúncios de redes sociais, eles podem ser pagos? Enquanto pré-candidato? Porque ele ainda não é candidato a nada, né? Na pré-campanha, nós temos que pensar que quando você sai de casa, você gasta, não é? O pré-candidato, ele saiu de casa, ele já vai gastar combustível para ir a uma determinada reunião com determinado grupo, não é? Então, o que é permitido em termos de gasto? Você pode gastar com transporte, você pode gastar com o aluguel de um espaço para se reunir aqui no bairro do Marcos, no bairro da Pedreira, na Batista Campos, não é? Gasto com impulsionamento de rede social. Então, esses pequenos gastos,
São tolerados. São tolerados, até porque nem poderia ser diferente, não é? Sim. O candidato que mora no bairro do Jurunas e vai sair para uma reunião no bairro da Terra Firme, ele vai ter que se transportar, vai ter que gastar, correto? Chegando lá no bairro da Terra Firme, ele vai alugar um espaço para fazer uma reunião, não é? Ele pode comprar água para todos tomarem um café. Por óbvio, ele não pode se valer do fundo partidário para isso. Não, né? não. Agora... Até porque ele não tem ainda essa disponibilidade. Né? Não tem essa disponibilidade. O fundo partidário é verdadeiramente apenas e tão somente para o gasto no microperíodo eleitoral. Sim, na campanha eleitoral que está delimitada, né, nos 45 dias. E aí, enquanto não se tem a convenção partidária, ele é um pré-candidato, como pode haver muitos outros dentro do próprio partido dele, inclusive para o cargo majoritário. Exato. Perfeito. Então, mas ele não pode fazer campanha ostensiva com outdoor. Não, o outdoor não é permitido. O outdoor já foi banido, né? É. Eu me lembro que, Raul, até as eleições de 2022, cada candidato à presidência da República tinha sua dupla sertaneja, não é? Sim. O candidato à época, Lula, andava com uma dupla de comício em comício e José Serra andava com a sua dupla de comício em comício, né? E assim o era, né? Era o poder econômico que influenciava muito. Aquele candidato que tivesse a capacidade de contratar um cantor, uma dupla, o que fosse para o seu comício, tinha a possibilidade de atrair um público maior do que o outro, né? Isso gradativamente veio sendo banido, não é, do certame, de tal sorte que hoje, a comparar com o que tínhamos no Brasil, as campanhas hoje são franciscanas do ponto de vista de possibilidade de gastos, né? Sim. Perfeito. E quanto ao voto obrigatório, que é um tema extremamente controvertido, né, doutor Robério? Como é que isso funciona no resto do mundo e qual a sua opinião pessoal sobre isso? A minha opinião pessoal é que o eleitor ele não pode ser obrigado a praticar nenhum ato da sua vida civil, não é? Que não queira praticar. Que não queira. Eu acho que existe um dever moral, não é? Um dever de exercício, patriotismo, de exercício né? Da cidadania. Mas ninguém pode me obrigar a, no dia da eleição, eu ir votar. Até tem alguns que compreendem que eu não ir votar é uma forma de me expressar. Eu não me agradei com nenhum dos candidatos dispostos na quadra eleitoral, não é? Então, é um registro, não é? É um registro de protesto. Assim como votar em branco. É um registro. Eu não me agradei. Ou nulo, né? Ou nulo. Eu não me agradei nem de A, nem de B e nem de C. Não é? Então, é uma forma de protesto. Ficar em casa é uma forma de protesto e que, mundo afora, e eu tenho muito a Europa como modelo, a flagrante maioria dos países não obriga o seu cidadão a ir votar no dia da eleição. Uma outra questão que é muito explorada, né, na mídia é a questão da fake news, né? E nesse período de pré-campanha e também no período da campanha eleitoral, como é que a justiça está vendo essa questão? Como é que a lei enxerga isso? Fake news é uma coisa que às vezes é um tanto subjetiva, porque é uma meia-verdade, depende um pouco de interpretação, depende de contextualização. Então, essas questões elas são bastante complexas. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, a rede social, ela iniciou, não é? E ficou muito viva e presente no seio da sociedade agora, né? Nos últimos 10 anos, nós vimos assim um crescimento fantástico da importância das redes sociais nas nossas vidas, né? Eu li um artigo do CEO da BMW que esse artigo eu li em 2015, não é? E ele
antevia que as empresas que não fossem, nos próximos 15 anos, para a palma da mão, tenderiam a fechar. Né? Cada dia que passa, eu vejo que esse artigo é muito verdadeiro e se consolidou. E atual. Não é? E atual. Então, a fake news, ela tem dois momentos muito marcantes para mim. Um, na eleição americana, que a Hillary Clinton foi fortemente alvejada por fake news, inclusive por processadores de fake news de fora do país. Não é? Há uma investigação da imprensa que fez um trabalho muito bom lá quando o Trump ganhou, que inclusive havia um país envolvido nisso, o próprio Trump, e a Hillary Clinton foi fortemente alvejada e não acreditou, ao que se lê, no poder dessas fake news e não a enfrentou como deveria. Não é? No nosso país, nós vimos que isso ficou muito claro na última eleição. Na última eleição presidencial, nós vimos que a fake news eram contratados aceleradores, os chamados robôs, não é? Que eram disseminadores. Aliás, os robôs eram a origem, né? É a origem, a partir daí as pessoas começam a compartilhar. Era um instrumento, né? Era um instrumento. Mas também eu vejo que aí o papel da imprensa foi fantástico, porque vários veículos de comunicação começaram a divulgar, não é? O que é fake news e o que não é fake news. Eu acho que nós temos que ter uma linha de corte entre o que é subjetivo, não é? O que é fruto da interpretação, e várias coisas o são, não é? Assim como o conceito de belo. Não é? O que é o belo para um grupo social pode não ser da mesma forma para outro, mas eu acho que tem que ter uma linha de corte. Não é? Sim. Eu acho que temos que ter uma linha de corte, e a própria sociedade, a imprensa tem um papel fantástico aí, e o judiciário também, no sentido de coibir, ao passo daquilo que é subjetivo, mas as fake news na última eleição elas extrapolaram ao ponto de dizer algo que você não fez. Aliás, você fez ao contrário. Você fez azul, diziam que era amarelo. Você fez verde, diziam que era um roxo. Então, isso não é interpretação. Não é? Você ter ido ao Recife e verdadeiramente você estava em Belém, isso é desinformação. Sim, claro. Não é? Então, a linha de corte do subjetivo, eu acho que esteve fora do raio, e aí o Tribunal Superior Eleitoral teve um papel muito importante no que se refere à fiscalização e repreensão das fake news, que agora, para esta eleição, os instrumentos no Brasil, para tudo, né? Eleição, tem melhorado muito, isso deve ser reconhecido. O eleitor pode fazer propaganda de um candidato sem que esse candidato saiba, ou sem que ele patrocine essa propaganda? Via de regra, em eleições mesmo de pequenas comunidades, não é? O candidato não conhece todos os seus eleitores, não é? É verdade. Não é? Nem aqueles potenciais, só conhece os mais próximos, não é? Os seus familiares, os seus amigos, talvez até os amigos Aqueles dos amigos. que trabalham, né, para ele, enfim. O grupo de trabalho, mas a partir daí não... Pode tomar uma proporção que ele perde o controle. Que ele perde o controle. Em grandes eleições, não é? Bolsonaro conhece todos os seus eleitores? Não. Lula conhece todos os seus eleitores? Não. Não é? Mas, seguramente, e é uma atitude personalíssima, né? Eu posso divulgar uma mensagem que um pré-candidato que me agrada divulgou nas redes sociais. Eu posso compartilhá-la, não é? Aquele que me agrada. E também posso comentar, não é, aquele que me desagrada, não é? Sim. Assim é a democracia, não é? Eu posso elogiar um e posso, no limite da crítica política, eu posso falar de outro. Sim. Mas isso aí independe, então, de que o candidato saiba ou não, e
nessa divulgação e que não se possa apurar se o candidato tem participação ou não nisso, não tem problema. Até porque se imaginarmos o contrário, uma coisa que poderia ocorrer era que os seus adversários poderiam fazer... iriam né, tentar prejudicá-lo dessa forma. Prejudicá-lo fazendo aquilo que é proibido. Né? Mas o eleitor ele está livre para... na comunicação moderna, que são as redes sociais, não existe mais o muro. Não é? Teve um tempo que outdoor e muro eram as formas de comunicação. O muro, hoje, ninguém está mais preocupado. Muro está proibido há muito tempo, poste tá proibido. E outdoor. Né? Então, e todos aqueles adereços das eleições, não é? Você receber a boné, você recebia camisa, né? Você caderneta, caneta tudo. De candidato, caneta, boné e camiseta era de uso obrigatório. O candidato que não tivesse um pouquinho disto para distribuir, não teria nenhum voto. Então, a divulgação daquele candidato que lhe agrada é totalmente permitida. Uma outra coisa que eu sempre observei aí nas eleições é a questão da prestação de contas, né, dos candidatos, que eu vejo que o TSE está cada vez mais rigoroso nisso. E eu percebo que muitos candidatos, eles passam a eleição, ele não se preocupa muito com a prestação de contas e depois, lá na frente, na próxima eleição, ele pode ter um tremendo problema que ele deixou pendente lá atrás e que talvez até impeça ele de participar do próximo pleito ou gere multas horrorosas, né? Que vai causar um impacto financeiro muito grande. Como é que os candidatos, como é que o senhor vê que os candidatos têm lidado com isso? Olha lá, isso é outra coisa, Raul, que mudou muito, né? A prestação de contas, porque até os anos 90... existe um rigor muito grande, todo o sistema, né? Então não tem como fugir. E não havia a Justiça Eleitoral, até os anos 90, não era preparada para verdadeiramente tomar a prestação de contas do candidato, não é? Aí os anos 2000 vieram... Começou a se aprimorar. Começou a aprimorar os mecanismos de fiscalização, não é, dos gastos de campanha, bem como na conduta dos candidatos. Não é? Nos anos 90, não se ouvia falar em cassação de vereador, de prefeito, de governador, não é, de senador, de deputado federal e estadual, por alguma falta cometida no curso do processo eleitoral. Não é? Então, nós já... Mais recentemente, 2010 para cá, é comum você abrir o jornal Liberal e ver lá a notícia de que fulano foi cassado pela prestação de contas. Por algum ato, né? Por alguma falta. Coisa muito simples. Por alguma falta cometida, um abuso, o que é mais comum, não é? Mas a prestação de contas, quero lhe dizer que, pelo que eu percebo, ela tem se tornado e está caminhando para se tornar quase uma prestação de contas de gestão, né? Uma prestação de conta pública. Né? Eu acho que assim, até extremamente rigorosa, né? Extremamente rigorosa, porque o sistema de controle é muito grande. Sim. Nós sabemos que o candidato tem que ter uma conta bancária especial, aberta especificamente, para colocar o dinheiro que ele recebe, né, para fazer a campanha, e aquilo tem que ter uma prestação de contas muito rigorosa em cima. E nem sempre os candidatos, principalmente nas eleições municipais, estão preparados para isso, para suportar um contador, ter que pagar um contador, um advogado, enfim. Eu vejo que isso se tornou um tanto burocrático. Eu não sei se é a minha visão distante, a sua como advogado eleitoral. O senhor concorda que, apesar de rigorosa a prestação de contas, ela se tornou mais burocrática também? Não, ela se tornou, e talvez, Raul, nem pudesse ser diferente, não é? Porque os candidatos recebem verdadeiramente dinheiro público, né? Dinheiro meu, seu, Sim. Não é? Dinheiro da sociedade para fazer campanha. Então, a prestação de contas desse gasto de dinheiro público, né? Ou mesmo
do que foi fruto de arrecadação por parte do candidato ou de seus companheiros, daquelas pessoas do seu grupo político, ele tem que guardar uma transparência. Aonde foi que você gastou esse dinheiro? E é nesse caminho, e a burocratização, porque a prestação de conta, né, e nunca vai deixar de ser e nunca vai deixar de estar ligada à burocracia. Não é? Nós alugamos um carro agora para ir daqui para Capanema, num evento de campanha, você tem que ter em que carro você foi. Você alugou, é seu, você colocou o combustível, quanto você gastou? Chegou lá, você foi e voltou no mesmo dia? Ah, você dormiu de um dia para o outro, cadê a nota fiscal do seu hotel? Quantos foram com você? Você foi só dirigindo o seu carro? Ah, não, foi com o motorista? Tá bom, cadê os dados da contratação desse motorista? Não é? Então, a campanha se burocratizou de tal sorte que é indispensável você ter um profissional da contabilidade para organizar a estrutura da sua prestação de conta, até porque prestação de contas, quer que sejam contas públicas, contas de campanha, elas são processadas pelo profissional da contabilidade, não é? Sim, sim. O advogado vem só naquela parte final do processo. Para dar o balizamento, um trabalho muito consultivo, não é, para o contador, que é quem operacionaliza a prestação de conta. Doutor Robério, foi um imenso prazer tê-lo aqui novamente para falar de um assunto tão interessante, né? E que está aí, ano eleitoral, eleições municipais, onde a gente ainda vai ver muita discussão sobre tudo isso que foi falado aqui. E eu agradeço a sua presença e espero que o senhor retorne novamente, até mesmo antes das eleições de 2026. Pronto, eu vou ficar aguardando o convite, ansioso. Tá, qualquer coisa, qualquer novidade que exista na legislação eleitoral, pode ligar e dizer, olha, eu quero falar sobre esse tema. Pronto. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço.